Se tem uma coisa que é incrível, é a lore do Batman. O cara tem uma das histórias mais antigas dos quadrinhos e é lançado até hoje, desde 1939, na Detective Comics. E existem algumas histórias que são no mínimo intrigantes. E nós vamos falar sobre elas hoje com este quadrinho aqui, ó. Arquivos de casos inexplicáveis do Batman. Essa história aqui, ela tem, pelo próprio nome diz aqui, elas inspiram Batman Descansa em Paz, do Grant Morrison. Eu nunca li Batman Descansa em Paz, mas depois desse quadrinho eu posso ler sim. Então, para você ficar sabendo mais detalhes sobre este quadrinho, você tem que se inscrever no canal primeiro. Isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente já está bem perto dos 900 inscritos, falta bem pouco, gente. E eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos lá. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. Augusto aqui vos fala. E hoje é dia de Batman e o arquivo de casos inexplicáveis. Essa história aqui, bom, na verdade, tá, eu vou explicar um detalhe para vocês. São vários casos, como vocês podem ver aqui. E alguns estão interligados, tá? Alguns deles realmente estão interligados. Eles têm uma sequência. O primeiro chama-se Um Parceiro para o Batman. O segundo, Cacique Batman. É isso aí mesmo, Cacique. Os Batman de Todas as Nações é o terceiro. O primeiro Batman é o quarto. O Clube dos Heróis é o quinto. O Homem que Acabou com a Carreira do Batman é o sexto. Eu Sou Mesmo o Batman, o sétimo. Batman, o Superman do Planeta X é o oitavo. Batman Conhece o Batmirim é o nono. Personagemzinho pra lá de irritante. A Criatura Arco-Íris é o décimo. Robin Morre ao Amanhecer é o 11º. E a Criatura Batman é o último, 12º conto aqui. Eu coloco como contos, né? Mas eles essas histórias têm uma sequência mesmo. Tem aqui, vou mostrando seus anos de lançamento, né? A primeira que eu lançaram aqui é de 51. Faz tempo, faz muito tempo. Todas essas histórias abrangem os anos 50 e 60 do Batman. É interessante pegar essas histórias? Sim, é sim. Porque a gente vai ver personagens completamente diferentes. Alguns eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, esse cara aqui, que é o Alado. Ele é dessa primeira história. Eu nunca tinha ouvido falar desse personagem. Entre outros, né? Como o Gaúcho, que é um dos personagens que aparece aqui também. Que é um personagem super-herói. Que tem como assim, inspiração o Batman. Só que ele mora na América do Sul, então ele se chama de O Gaúcho. E aí eles não colocam exatamente em qual parte da América do Sul, mas a gente imagina que seja ali no sul do Brasil, né? Próximo ao Uruguai. O Cacique Batman, ele é um personagem que, assim, ele lembra até alguns pontos o Zorro. E você vai fazer essa alusão também lá com o filme A Máscara do Zorro, que foi o que estava passando no cinema no dia em que os pais do Bruce morreram. Então, né, tem essas coisinhas. A gente tem participação até do Superman nessa história. Esses outros Batman que vão aparecendo aqui. O Legionário. O Mosqueteiro. O Cavaleiro e o Escudeiro, que é basicamente o Batman e o Robin, só que na Inglaterra. E sim, eles se vestem como um cavaleiro medieval mesmo, cavaleiros medievais, um escudeiro medieval. São histórias bem simples, tá? Você não pode esperar um tom
mais violento, agressivo nessas histórias, porque elas são desse período dos anos 50. Eram histórias mais bobinhas. Eram histórias mais bobinhas. Né? Elas eram um público muito mais infantil. É por isso que muita gente, até hoje ainda existem pessoas que acreditam que quadrinhos são coisa de criança. Sendo que quadrinhos tem para criança, sim, tem sim. Tem para jovens, tem para adultos. Então, são histórias bem diferentes mesmo para os seus gêneros de idade, né? Aí a gente vai rolando para essas histórias que, em muitos casos, são todas de investigação. Todas elas são de investigação. Existem alguns mistérios acontecendo, situações de perdas de memória. Uma das histórias mais loucas aqui, que é essa do Batman da Terra X, vai falar sobre o Batman de Zur-En-Arrh. Sendo que esse personagem, ele aparece nos quadrinhos mais atuais do Batman. Nessa run do Grant Morrison, tem uma explicação de quem é o Zur-En-Arrh. Tá? Tem essa explicação dele. Só que agora, nos quadrinhos, surgiu o Zur-En-Arrh também. Ele teve uma participação muito grande nessa fase. Não sei se foi muito sucesso, para ser sincero, porque eu não acompanhei. Tá? Eu não acompanhei essa fase, esse arco de histórias. Mas ele teve o seu papel ali muito importante. E sim, é um quadrinho com uma arte bem estilizada daquela época mesmo. Como vocês podem ver. Não é a arte que a gente está acostumado hoje em dia. Tem muitos balões de texto, né? Aqui tem até essa que aparece o Superman, que é essa história aqui é do Clube dos Heróis, que hoje em dia, nesse período também da run do Grant Morrison, surgiu a Corporação Batman. Então provavelmente a inspiração veio dessa história, a Corporação Batman. Ah, mas o que é essa Corporação Batman? Bom, basicamente é um grupo de heróis que são similares ao Batman de outros países, e eles se juntam numa corporação financiada pelas empresas Wayne, e eles combatem o crime, cada um no seu país, ou até fazendo grupos para poder enfrentar mais de um vilão, e assim vai. Então, temos aqui a base para isso, que é o Clube de Heróis, que é essa história. Então, o Morrison, ele pegou essas histórias clássicas do Homem-Morcego e trouxe para a atualidade, né? Para um mundo mais moderno. Até mesmo a questão do Bat-Mirim, que aparece em uma dessas histórias aqui, como eu mostrei, cara, ele é basicamente o Mr. Mxyzptlk do Superman. Então a gente tem essa história com ele fazendo aquelas trapalhadas dele, aquelas esquisitices que esses personagens mais caricatos, exagerados fazem. Então, é um quadrinho legal? Sim, é um quadrinho muito legal. Só que, é claro, como ele é mais antigo, eu tenho um certo problema com histórias mais antigas, assim, que tem muito texto, eu acabo lendo um pouco mais devagar. Então eu meio que fui lendo em doses homeopáticas, fui lendo aos pouquinhos. Mas é um quadrinho muito legal, sim. Vale a leitura, especialmente se você quer pegar a run do Morrison. E sim, eu quero pegar essa run para poder captar mais do que ele estava passando. Dizem que essa run do Grant Morrison é muito legal. Ele pegou vários outros quadrinhos também, não só na DC, mas também na Marvel. Ele meio que modificou algumas coisas no Batman, especialmente foi nos 952 essas histórias. Então eu estou bem curioso para ler mais sobre sobre essa fase do Batman. Então, se você não conhecia Arquivos de Casos Inexplicáveis do Batman, cara, procura, porque você vai gostar. É muito legal, é muito maneiro mesmo. Tem histórias muito boas aqui que você, com o tempo, você vai ver assim, olha ali, então foi daí que veio essa ideia, então foi daqui que surgiu isso. Sempre vai bater alguma coisa, e isso é muito legal, que é como se fosse um trabalho de detetive que a gente vai fazendo junto com o Batman. Então é muito maneiro mesmo. Fica aí a minha dica para vocês conhecerem
Batman Arquivos de Casos Inexplicáveis. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui mais quadrinhos do Batman para vocês. Tem mais coisa pra gente ler. E se você nunca leu nada dessa fase do Grant Morrison, o que vocês gostariam de começar? Eu acho que é uma boa começar por aqui. Mas se você já leu, o que você gostou desse período no Morrison na frente do Batman? O que vocês acharam de interessante? Quero saber a opinião de vocês também. Bota aí nos comentários. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas não se esqueça de deixar o seu like também, que ajuda muito a gente. E se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima. E boas leituras para todos nós. Valeu!